Quem decide se o bebezinho, logo após o nascimento, vai ficar no colo da mãe ou vai ser levado para o berço aquecido para serem feitas algumas manobras, algumas condutas? São os pais que inclusive levaram um plano de parto dizendo que querem que o bebê fique no colo da mãe logo após o nascimento? É o obstetra que acabou de retirar o bebê? Não. Quem decide sobre todas as condutas que serão tomadas com esse bebezinho desde o momento em que ele sair da barriga da mãe é o pediatra. Eu sou o Dr. Marlos Paca, pediatra e neonatologista, e eu trago aqui no Calma Mamãe assuntos que são relevantes e que fazem a diferença na vida da mãe e do pai. E hoje eu resolvi trazer esse tema para vocês porque é um tema que eu percebi que tem gerado um pouco de mal entendido e muita confusão por parte de toda a equipe e os pais nesse momento logo após o bebê nascer. E em primeiro lugar, por mais óbvio que pareça, não custa reforçar. O obstetra, ele é o responsável pela mãe, pela gestante, pelo parto. Mas assim que o bebê nascer, seja parto normal, seja cesárea, assim que o bebê sai da mãe, ele se torna automaticamente responsabilidade do pediatra. Inclusive, é o pediatra que vai responder legalmente sobre todas as condutas que forem realizadas e os desfechos que acontecerem, todos relacionados ao bebê. E por que eu estou falando isso? Porque o pediatra é sim a pessoa mais preocupada com a saúde do bebê naquela sala. Veja bem, os pais estão emocionalmente alterados, está tendo aquele turbilhão de sentimentos que veio desde as últimas horas com o trabalho de parto, cansado, exaustivo. A mãe, ela está no limite dela, ela está exausta física e psicologicamente. O pai muitas vezes está extremamente nervoso. E o obstetra, por outro lado, depois que ele tira o bebê, ele continua tendo que fazer algumas medidas com a mãe, ele vai continuar cuidando da mãe. Seja fazendo alguma sutura, seja avaliando, seja esperando a placenta sair, a placenta dectar que nós falamos. Então, a partir daquele momento, o pediatra é a pessoa responsável, é a pessoa que está mais preparada, é a pessoa que tem mais conhecimento técnico sobre o bebê, sobre aquele momento, e ele vai sim, dentro do possível, respeitar todas as vontades da mãe, toda aquela humanização. Ele vai tentar fazer a golden hour, vai tentar deixar o cordão parar de bater no tempo certo, vai tentar botar no colo da mãe para fazer o pele a pele. Mas caso isso não seja possível, o pediatra é quem vai ditar as regras nesse comecinho da vida do bebê. Então, é o pediatra que vai tomar essa decisão se o bebê pode ficar no colo da mãe ou se ele precisa de alguma ajuda. E o pediatra não tem tempo. A gente não pode esperar o bebezinho sem chorar, todo molinho, roxinho, no colo da mãe. Veja bem, eu já passei por isso dezenas de vezes e é uma situação até um pouco constrangedora, porque a mãe não entende sobre aquilo. Ela acha que o certo, depois que o bebê nasce, é ficar no colo dela, porque ela estudou isso, ela fez o plano de parto. Então ela entende que se o pediatra retirar o bebê, ele está privando esse bebê de toda essa humanização, de toda essa golden hour que ela havia planejado. E na verdade não é isso. O pediatra precisa sim ser muito rápido. Não dá para ficar esperando. Se o bebê nasceu roxinho, sem chorar, às vezes com muita secreção na boca, nas vias aéreas, enfim, qualquer situação que seja, que o pediatra identificou que o bebê não nasceu bem, ele precisa agir e agir rápido. Por que isso? Porque antes da gente pensar na Golden Hour, que é essa hora dourada, a hora de ouro que todo mundo ouve falar e toda mãe deseja, existe na reanimação neonatal, que nós temos o curso internacional, acontece no mundo inteiro o mesmo sistema de reanimar bebê. Existe o que nós chamamos de Golden Minute, ou seja, vocês já ouviram falar sobre isso?
que é o Golden Minute? É o primeiro minuto da vida do bebê. E quem é responsável por esse primeiro minuto é o pediatra. Ele precisa garantir que o bebê, ao final de 1 minuto de vida, esteja conseguindo receber uma quantidade de oxigênio suficiente, seja sozinho ou seja com a ajuda do pediatra. Então, se o pediatra identificou que o bebê não nasceu bem, ele pode não querer esperar o cordão parar de bater com 3 a 5 minutos, como é o ideal, e ele pode pedir para o obstetra, clampeie esse cordão rápido, porque a gente tirou o bebê e o bebê não está respirando bem. Ele não está fazendo isso para privar os pais, nem está fazendo uma maldade com o bebê. Pelo contrário, ele está fazendo isso para salvar a vida do bebê, para garantir que o bebê não tenha nenhuma deficiência de oxigênio chegando para ele nesse primeiro minuto que é tão importante para a evolução do bebê, para os próximos passos. Então, se o pediatra decidir pegar o bebê e levar para o berço, os pais não têm que questionar, tendo em vista que o pediatra sabe o que está fazendo, ele está fazendo isso para o bebê. Então, se ele levar o bebê para o berço, ele vai começar todas as manobras de reanimação nesse primeiro minuto, vai aspirar para ver se tem alguma secreção, alguma coisa obstruindo as vias aéreas do bebê, vai fazer o estímulo, vai aspirar e pode ser que ele precise começar uma ventilação para ajudar o bebê a dar aquele primeiro choro, a dar aquela puxada de ar. E isso é importantíssimo. É o pediatra que está responsável por isso, gente. Então, os pais não têm que se opor. O obstetra normalmente gera um conflito entre o pediatra e o obstetra. Porque para o obstetra, não, calma, o bebezinho vai se recuperar, acabou de nascer. Mas esse primeiro minuto é precioso para o bebê e o pediatra sabe disso. Por isso que ele vai tentar deixar o bebê sempre que possível. Mas se ele perceber que está com algum probleminha, ele vai levar o bebê para o berço. E depois da reanimação, se o bebê se recuperar rápido, era só uma secreção mais espessa, alguma gosma que estava nas vias aéreas do bebê. Eu, por exemplo, já retirei um pedaço da bolsa amniótica que estava presa, aí vem aquela película, e isso estava tampando a respiração do bebê. Só de tirar essa película de dentro da boca do bebê, ele já conseguiu respirar super bem e se recuperou. Ou seja, se o bebê se recuperar super bem e começar a chorar forte e tudo mais, nada impede da gente pegar o bebê e botar no colo da mãe. E ele vai completar a Golden Hour. Agora, se mesmo com as manobras que nós fizermos, esse bebê completar 1 minuto e ainda assim não estiver conseguindo respirar sozinho, manter uma frequência respiratória que garanta que o corpo dele está recebendo o oxigênio necessário, nós podemos inclusive fazer aquela ventilação manual. Vocês já devem ter visto com o ambu e a máscara, onde nós fazemos a ventilação pelo bebê. É uma ventilação positiva, em que nós simulamos uma respiração e depois dessa ventilação, normalmente o bebê ele recupera a respiração e passa a respirar sozinho. Mas nós garantimos que esse bebê, no final desse 1 minuto tão precioso, está recebendo a quantidade de oxigênio que ele precisa. E isso é o fundamental. Isso é o que salva a vida do bebê e previne ele de eventuais sequelas neurológicas. Então isso é mais importante do que a Golden Hour nesse comecinho da vida do bebê. Ah, doutor, mas eu já ouvi um monte de relato em que pediatra quer pegar o bebê e levar logo para o berço para adiantar o trabalho dele. Gente, isso é a minoria da minoria. Pode até acontecer, mas esse não é o caso. E de qualquer forma, vocês já vão saber. Uma coisa é se o seu bebê nascer chorando, vigoroso, se mexendo, esperneando. Nesse caso, sim. Se alguém quiser tirar o bebê do colo da mãe, pode perguntar, mas por que vai retirar? O bebê está chorando, ele está bem. E o pediatra vai dizer, se tiver algum motivo específico para ele tirar o bebê do colo da mãe, ele vai avisar. Mas se o bebê não chorou,
teve qualquer intercorrência, os pais não vão questionar nem o obstetra. Pelo contrário, a gente vai aceitar que o pediatra leve o quanto antes para o berço para fazer as manobras o mais rápido possível. Tá legal? Então eu espero ter esclarecido sobre esse tema para os pais e mães que vão passar por essa situação eventualmente. Vocês já vão saber o que fazer caso essa situação ocorra. Não vai ter nenhum mito, nenhuma lenda. A mãe não vai ficar achando que o pediatra está fazendo isso por maldade ou alguém da equipe não está respeitando as vontades dela. Tá bom? Então já curte esse vídeo se você não sabia disso. Compartilha com alguma outra gestante que já está quase tendo bebê e vai ser parto normal, porque essa informação pode ser muito valiosa. E já segue o canal Calma Mamãe, que toda sexta-feira eu trago algum vídeo com conteúdo novo, atualizado para vocês, para ajudar todas as gestantes e mamães de recém-nascidos.